eu penso que a saúde mental deva ser muito levada a sério, nos dias atuais, principalmente. Nós temos visto adolescentes, crianças, adultos, todos sofrerem com algum tipo de distúrbio ou algum tipo de problema, né? Estão lidando com alguma luta na área das emoções e muitas dessas pessoas não têm conseguido lidar muito bem com essas emoções. Isso é preocupante, né? Porque muitas vezes não é levado a sério alguns comportamentos que são indícios de que aquela criança, aquele adolescente pode vir a ter algum tipo de atitude mais tarde que seja devastadora. Assim, os pais, os responsáveis, né? Enfim, de forma geral, muitas vezes não levam muito em consideração o fato de que, por ser uma criança ou um adolescente, então essas pessoas, na verdade, são mais indefesas, então elas não podem, através de qualquer tipo de comportamento, denunciar uma agressão futura, um temperamento difícil quando chegar à fase adulta, enfim. Mas tudo tem uma origem, né? E se nós formos buscar, eu mesmo, por exemplo, eu fui um adolescente muito rebelde. Então eu posso falar por mim. Da minha adolescência, eu fui um adolescente que me metia em confusões, um adolescente que brigava, um adolescente desobediente à minha mãe. Então, assim, foi a graça de Deus que me encontrou e fez com que eu fosse transformado já aos 21 anos. Mas até eu chegar a essa idade, eu tive uma adolescência bem difícil, né? Então, assim, muitos adolescentes lidam com emoções nessa fase da vida com ira, raiva, tristeza, frustração e não sabem como lidar com esses sentimentos. E todos nós precisamos de pessoas que nos ensinem a lidar com essas emoções, né? Às vezes os pais não têm como instruir, como ensinar o filho a lidar com aquela situação, mas existem especialistas, né? Existem psicólogos, psiquiatras, ou seja, existem pessoas que trabalham diretamente com essa área, né? Então, assim, a gente não deve negligenciar as nossas emoções, para que quando a gente chegar à fase adulta, a gente não venha a ter mais dificuldade para superar aquilo que um dia foi manifestado de forma muito embrionário ainda, mas aí você, como pai ou como mãe, deixou de lado, achou que era bobagem, aquele comportamento do seu filho, mas quando cresceu se tornou algo incontrolável. Então, a ansiedade, né? TDAH, são tantos transtornos, tantos problemas da mente que nós temos visto diariamente, né? Com os nossos jovens, adolescentes, enfim. Então, eu imagino que, principalmente, aquele que é pai, que está aqui, né? Aquele que também é líder de adolescentes né, em suas igrejas, devam ter uma preocupação é, naquilo que esses adolescentes estão acessando, naquilo que eles estão fazendo, as amizades com quem eles se acompanham, né? Enfim. Então são várias coisas que nós precisamos estar atentos. Alguns pais prendem tanto o filho no ambiente geográfico, mas esquecem, por exemplo, que com o smartphone na mão, o seu filho pode acessar qualquer lugar do mundo agora. Então, assim, nós precisamos estar muito capacitados, atualizados e bem assessorados, né, de pessoas também que possam nos auxiliar para que a gente possa lidar da melhor forma possível com alguns casos de emoções. É natural que nós precisemos de ajudas para lidar com as nossas emoções. E eu penso que esses casos, né, de hoje aqui no Brasil e nos Estados Unidos
Aparentemente, esse jovem aqui do Brasil, ele teve uma briga na semana passada, ou seja, um comportamento raivoso de ira, e que essa semana, agora ele veio a fazer algo mais danoso ainda, né? Não apenas brigar, mas tirar a vida da sua professora e ferir mais 5 pessoas. Então, existe aí um certo padrão, né? Alguém que causa problemas. Então, principalmente os professores estão muito indefesos, eu penso, no ambiente escolar, porque às vezes não tem algumas formas de conseguir coibir, né, ou travar, ou frear, né, essa fúria, essa raiva desses adolescentes que estão já trazendo às vezes algum problema de casa, né, do seu próprio lar. Enfim, então são questões muito complexas, mas eu penso que a saúde mental, ela não pode ser negligenciada, ela deve ter uma atenção especial por todos nós. É uma das áreas que eu vejo com muito carinho, muita importância para a igreja, né, ter um contato aberto com esses especialistas, com psicólogos e psiquiatras, para que essas pessoas possam trabalhar em companhia, em parceria, né, nos nossos ambientes. Então, que a gente possa orar pelas vidas enlutadas, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, que a gente possa estar atento, porque os nossos adolescentes precisam das nossas atenções, precisam estar sendo bem ensinados, e para que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Senhor Jesus, a gente também tem a missão de se capacitar cada vez mais teologicamente, culturalmente, tecnicamente, para lidar com questões que são muito pertinentes àquilo que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, o vídeo acabou ficando um pouco extenso. Eu queria compartilhar aquilo que eu senti, as impressões que eu tive a respeito de tudo que aconteceu no dia de hoje. Enfim, era isso. Grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.